O pastor ali falou no comecinho do culto, né? Que tamanho que é o seu Deus? E aí eu pergunto, que tamanho que é o seu sonho? Que tamanho que é o seu sonho? Você sonha com o quê? Com o que você sonha? Gênesis capítulo 37. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. Versículo 5 até o 11. Amém? Se você não achou, não tem problema, pode só me ouvir. 37. Gênesis 37, versículo 5 diz assim, ó. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe, ouve este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos se dobravam, e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-lhe a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos se inclinar-te perante ti na terra? Amém. José teve esses dois sonhos. Podem sentar? José teve esses dois sonhos. Os irmãos dele odiavam ele. Planejaram matar, mas um dos irmãos disse, não vamos matar ele não. Não vamos sujar nossa mão com sangue não. O que a gente faz? A gente pega um buraco, faz um buraco, põe ele lá, suja a roupa dele de sangue, fala pro pai que um animal selvagem comeu ele e deixa ele lá. Ou então a gente vende ele. E aí passou uma caravana, viu José lá e aí venderam José. E eles falaram isso pro pai. E José era o filho amado de Jacó. Um dos, né? Porque Benjamim também era o segundo filho amado. E aí Jacó ficou muito triste. José foi vendido. José foi parar no Egito. Lá ele ficou preso. Ele foi como escravo. Só que José, ele tinha a presença de Deus. E a vida dele era cheia da presença de Deus. E ele se destacou diante dos escravos. Potifar, um dos chefões lá, falou assim, olha José, eu quero que você vá trabalhar na minha casa. E José foi. Chegando lá, assim, eu estou pincelando, tá, gente? Só pra gente entender onde eu quero chegar. Chegando lá, passou um tempo, ele devia ser um moço muito bonito, forte. A mulher de Potifar se engraçou pro lado dele. E ela queria de todo jeito adulterar com José. Mas José temia a Deus, José se afastava do pecado, José fugia do pecado. E literalmente José fugiu do pecado. Ela o agarrou, arrancou sua roupa e diz a Bíblia que José fugiu pelado. Mas ele fugiu do pecado. Mas aí, a astúcia da mulher, né? Mentiu para o marido, falou que José tinha tentado abusar dela, até a roupa dele estava lá. José foi preso. Chegando lá, José ficou um tempo preso, mas José não pensava que ele ia morrer lá dentro. A Bíblia não diz isso, mas José sempre falava para as pessoas, olha, quando você sair daqui, lembra de mim, fala de mim para eles. Quem sabe um dia eles me tiram daqui. Foi quando o copeiro saiu, e aí Faraó teve um sonho, ninguém conseguia decifrar o sonho.
E aí o copeiro se lembrou de José. Falou, nossa, um cara lá na prisão, lá na cela, lá no calabouço, que ele interpreta sonho. Aí Faraó mandou chamar José. E aí ele disse, José, eu tive um sonho. E nesse sonho tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras comiam as gordas. E nesse sonho também tinha 7 espigas maduras e 7 espigas secas. As secas comiam as gordas. O que significa isso? E aí Deus deu a revelação para José. E Deus falou para ele, olha, José falou para ele, olha, o Egito terá 7 anos de fartura, mas ele terá 7 anos de escassez. A escassez vai ser tão forte que vai acabar com a comida que nós temos no Egito. José mostrou o problema, mas logo em seguida José mostrou a solução. Ele falou, coloca um homem da sua confiança para juntar, para organizar, para governar esse período de 7 anos de vaca gorda. 7 anos de bênção. E quando chegar os 7 anos de escassez, o Egito vai estar tão abastecido, tão cheio de alimento, que ele vai passar por 7 anos de escassez e ainda vai ajudar as outras pessoas. Faraó não teve dúvida. Faraó falou assim, esse homem é você vai ser o governador do Egito. Mas ele não era egípcio, ele era judeu. Ele não podia, pela lei, ele não podia ser o governador. Porque ele não era daquela linhagem. Ele não era daquele povo. Ele era um prisioneiro, um escravo. Aonde eu quero chegar? Lembra do sonho de José? O que acontecia com ele? Eles estavam no campo, e aí ele estava colhendo o molho dele. Aí 7 molhos, todos os molhos lá, os irmãos dele se dobravam diante dele. Não foi? E depois ele estava lá no campo de novo, e tinha a lua e o sol, e 11 estrelas se curvavam diante dele. Sabe o que era isso? José tinha se tornado faraó, ou governador. No tempo de escassez, os irmãos de José foram até ele, até o Egito. E eles se curvavam diante do governador, pedindo comida. Os irmãos não sabiam que ele era José. Os irmãos não se lembravam que ele era José. Mas ele sabia quem eram os irmãos dele. Quando ele viu, o coração dele falou, são seus irmãos. E aí, a Bíblia diz que o tempo passou, e aí o José foi fazendo toda uma manobra, porque ele queria o pai dele ali, junto com ele. E foi indo, até que trouxe Jacó também. E o sonho se cumpriu, e a profecia se cumpriu. O pai e os irmãos se curvaram diante de José. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quantas vezes nós temos sonhado? E às vezes a gente sonha e fala assim, nossa, mas esse sonho está tão longe. Está tão longe esse sonho. E o que você tem feito para esse sonho chegar mais perto? Glória a Deus. Você tem buscado? Aleluia. Você tem se dedicado? Você tem orado? Você tem apresentado diante de Deus o seu sonho? Santo. José apresentou diante de Deus o sonho dele. Ele deve ter falado para Deus, o que significa esse sonho? No coração de José nunca foi de ser governador do Egito. Ele não sonhou ser governador do Egito, mas Deus tinha um propósito. Quantas vezes a gente sonha e aí a gente olha assim, nossa, esse sonho está tão longe, e a gente pega o nosso sonho e vai dentro da gaveta e fala, se Deus quiser,
Irmãos, a Bíblia diz que Deus quer sim. Aleluia, Jesus. Que Deus quer cumprir o sonho dele na nossa vida. Louvado seja o teu Mas a nome. gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. A gente tem que buscar a direção de Deus. Por exemplo, se você quer uma casa, eu quero tanto comprar uma casa, mas você fica sentado dentro da sua casa esperando o carnê do baú bater lá e falar: você foi sorteado numa casa. É, Senhor. Ou então você é sorteado do Savenhago, né? Você foi sorteado numa casa. Irmão, se você não der o passo, o seu sonho não vai sair do lugar. Selma, o que você quer dizer com isso? Que para eu receber o sonho da minha casa, o que eu tenho que fazer? Você está trabalhando? Seu nome está limpo? Você tem procurado casa? Oh, glória, aleluia. Eu estou falando isso, irmãos, porque isso foi o que nós vivemos. Nós vivenciamos há 2 anos atrás. Nós queríamos uma casa. E aí a gente falava assim: nossa, uma casa, né? Que jeito que é a casa que a gente gostaria? A gente queria uma casa de 3 quartos, uma casa assim. Gente, eu falei para Deus a cor da casa que eu queria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A casa que eu falei para Deus era amarela. Que cor que é a nossa casa, irmão? Amarelo. Amarela. Santo, santo é o teu nome, Deus. E aí, Tu és lindo. a gente trabalhava, Glória, glória, Jesus. nosso nome estava certinho. E o que eu fazia? Corria nas imobiliárias. Olhava a casa e falava assim: ah, essa não, essa é feia. Ah, essa aqui mais ou menos. Ah, essa é linda. Verdade. Até que um dia Deus falou assim: ó, você já está pronta para receber o sonho. Gente, eu não tinha, nós já testemunhamos isso. Nós não tínhamos R$1 para dar de entrada na casa. E Deus moveu todas as coisas. Glória Deus a Deus. colocou um gerente lá que nunca me Aleluia, viu. Jesus. E quando o banco falou: nós não vamos aprovar, esse gerente falou assim: não, pode aprovar que eu assino. Eu vou ser o avalista dessa pessoa. Ele não sabia nem a cor do meu cabelo. Um homem que, se eu passar na rua, eu não sei quem é. Mas ele assinou diante do gerente, do chefe dele, que poderia vender a casa para nós. Ah, Selma, mas aí você não ganhou a casa de Deus. Ganhei sim, irmãos. Glória a Ganhei sim. Deus, aleluia. Nós ganhamos a condição de dar a entrada. Nós ganhamos a condição de pagar essa casa. Nós ganhamos as condições que Deus abriu para a gente ter essa casa. Glória a Deus. E você, qual é o seu sonho? O que você tem feito pelo seu sonho? Você tem estudado? Eu quero ser médico. Você tem estudado? Você tem feito faculdade? Você está batalhando? Eu não quero ser médico, eu quero ser pintor de casa. Você está se aperfeiçoando? Você está buscando isso? Se eu for pintar uma casa, gente, vai sair um fiasco. Porque eu não sei pintar. Porque não é uma área que eu gosto. Então, não vou fazer, não vou me aperfeiçoar, porque não é esse meu sonho. Mas quantas vezes a gente sonha, mas a gente guarda? Quantas vezes a gente sonha e deixa o diabo roubar nosso sonho? Quantas vezes? Em 2008, antes de 2008, eu tinha um objetivo profissional. Eu tinha um sonho na minha profissão. Em 2008, chegou a oportunidade de eu concretizar esse sonho. Mas eu não tinha qualificação. Aí eu não pude. Em 2019, de novo. Mas faltava um tiquinho da minha qualificação. Em 2021, quando falaram para mim: você quer? Agora eu quero. O meu sonho foi realizado. Eu fiquei sentada esperando acontecer? Não. Eu fui me especializar. Eu fui fazer a minha formação. Eu fui buscar conhecimento. Eu fui me capacitar para isso. Hoje a gente foi pescar e Deus falou muito comigo, né, durante a pescaria. Eu falava assim para Deus: Deus, eu quero tanto pegar um peixe grande. Oh, glória. Queria mesmo pegar tanto peixe grande. Aleluia. E aí eu tô lá com a vara.
Aí eu olhei bem para a vara e Deus falou comigo assim: você quer pegar o peixe com essa vara? É verdade. Era uma varinha fininha, uma linha que já tinha arrebentado uma vez que o peixe pegou, ou seja, era uma linha fraca. Irmãos, a minha filha está aqui como testemunho. O Lázaro tinha saído e ela ficou do meu lado. Eu peguei aquela varinha michuruca, pus do lado, peguei a vara que ele estava usando, que ele tinha deixado lá porque ele foi ao banheiro, peguei a vara e joguei. Falei, Deus, agora pode. Irmãos, quantos minutos demorou para o peixe entrar, Bia? Nem 5 minutos. Ô, glória! O peixe mordeu Aleluia, a Deus! isca e veio, Louvado seja o irmãos. nome do Senhor. Nós tiramos foto para provar. Não é Oh, história glória, de pescador. Louvado Mas eu seja o peguei nome um do Senhor. pintado de quase 3 quilos. Deus é maravilhoso. Lutamos com o peixe. Aí o Lázaro veio com a redinha lá, com o negócio lá, e me ajudou a tirar o peixe lá de dentro. Irmão, se eu tivesse com aquela varinha michuruca, Certo. eu teria pego esse peixe? Não teria. Teria arrebentado a linha, teria arrebentado a vara, quebrado a vara, porque ela não ia aguentar. É verdade. Então, quando isso aconteceu, eu falei, Deus, eu entendi o que o Senhor quer falar com a igreja hoje. Que se você quer um peixe grande, você tem que usar uma vara grande, uma isca grande, um anzol grande e uma linha forte. Glória a Deus. Agora, se você quer pegar um peixinho pequenininho, com aquela varinha a gente pegou um peixinho pequenininho. Pegamos 2 peixinhos pequenininhos. Aí eu pergunto, que tamanho que é o seu sonho? É do tamanho do peixinho pequenininho? Ou é do tamanho do pintado de quase 3 quilos? Glória a Deus, aleluia. Irmão, vocês não têm ideia a alegria que eu fiquei na hora que eu tirei aquele bicho lá de dentro. Ô, glória, aleluia. E aí, pra mim, aquele bicho era um bagre. Depois o rapaz falou, não, isso aqui é um pintado, não é bagre, não, é um pintado. Fiquei mais alegre ainda. E aí eu falei pra ele, falei assim, quanto pesou aquele peixe? Quanto pesou aquele peixe? Quase 3 quilos. Glória a Deus. E aí eu tinha feito algumas perguntas para Deus. Porque eu não sei vocês, mas quem gosta de pescar, eu não sei. Mas quando eu estou pescando, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, tá fisgando, eu estou longe, porque aquilo eu estou conversando com Deus, eu estou pensando nas coisas, eu estou fazendo outra coisa, em pensamento. Às vezes até esqueço da varinha ali. Mas eu tinha falado uma coisa para Deus. Eu falei, Deus, eu preciso de uma prova grande do Senhor hoje. Eu preciso que o Senhor me mostre se o Senhor realmente está nesse negócio. Algumas coisas que eu perguntei para Deus. Irmãos, e quando eu tirei aquele peixe, eu falei, Deus, muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor está nesse negócio. Glória a Jesus. Não é por conta do tamanho do peixe, não é por conta da qualidade do peixe, mas é pela resposta que Deus me deu, trazendo aquele peixe na minha mão. Glória a Jesus. Então eu pergunto para você, que tamanho é o seu sonho? O que você tem feito com o seu sonho? Você tem deixado o inimigo falar que você não é capaz de realizar o seu sonho? Você tem deixado o inimigo falar que você é inútil, que você não consegue, que você não vai conseguir nada, que você não serve para nada, que você não presta para nada? Até quando você vai deixar o inimigo falar isso para você? Até quando você vai deixar o diabo apontar o dedo no seu nariz e falar, você não vai conseguir? Até quando? Muitas vezes na minha vida eu ouvi palavras como essa. Você não vai conseguir nada, tudo que você põe a mão quebra, você não serve para nada. Quantas vezes na escola eu ouvi o professor falar para mim, você parece retardada, você parece burra, que você não aprende nada. Mas eu não coloquei isso na minha vida. Pelo contrário, eu sempre olho no espelho e falo, Selma, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus, aleluia. Não pense vocês que é fácil, que para conquistar os meus objetivos as coisas têm sido fáceis. Não tem sido.
Mas é muito mais prazeroso quando você para e fala assim: yes, venci. Se levantaram contra mim, mas eu venci. O inimigo se levantou, mas ele caiu. O inimigo tentou, mas ele foi destruído. E o sonho de Deus na minha vida tem se concretizado. A cada dia, a cada sonho. Eu não vou falar para vocês que todos os sonhos são concretizados. Não. Tem uns que Deus fala, agora não. Tem sonho que Deus fala, não, esse não. Isso aqui não é para você. O que eu tenho para você é outra coisa melhor. Mas Ele fala com a gente. Ele mostra pra gente qual é o nosso sonho, qual é o nosso objetivo. E eu pergunto para você, o que você tem feito quando o inimigo levanta e fala para você que você não vai conseguir? Será que você tem feito igual José fez? Se levantou, saiu correndo e falou, epa, comigo não? Ou será que você tem falado, não é verdade? Não vou ser ninguém mesmo, não. Não vou conseguir mesmo, não. Minha avó foi assim, minha mãe foi assim, eu sou assim, por que eu vou querer ser diferente? A Bíblia diz que a maldição é quebrada quando a gente aceita Jesus. Se a sua avó foi assim, se a sua mãe foi assada, você tem que ser diferente. Aleluia, Jesus. Você tem que conquistar os seus objetivos. Glória a Deus. Irmã, mas eu ganho tão pouco, meu salário é tão pouquinho. E assim, eu não posso sonhar com um sonho tão grande. Quem disse isso? Quem disse que você não pode sonhar grande? O seu pai é o dono do ouro e da prata. O seu pai está com a mão aberta, esperando você pedir para ele te dar. Nós aqui somos pais e mães. Quantas vezes os nossos filhos falam assim, mãe, compra uma blusa para mim? Às vezes a gente tem aquele dinheirinho contado. Aí a gente dá uma apertadinha e compra. Não é verdade? Agora imagina Deus, gente. Você acha que se você falar assim, Deus, compra uma blusa, dá uma blusa para mim? Será que Deus vai querer te dar uma blusa de uma marca famosa? Ou uma blusa de uma marca que nem existe? Depende da forma que você fala com Deus. Se você falar, Deus, eu quero uma blusa, eu preciso de uma blusa, Deus vai te dar. Porque Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para poder abençoar você. Ele está com a mão dele estendida, só falando, esperando você falar, esperando você tocar. E ele fala, pega, é seu. A bênção é sua. Aleluia. Para de mendigar. Glória A bênção é sua. Até Louvado quando seja o você nome vai do Senhor. mendigar a misericórdia de Deus? Até quando você vai mendigar a bênção de Deus? Até quando você vai querer migalhas? Até quando? A palavra de Deus fala que até os cachorrinhos comiam as migalhas, não é isso que aquela mulher disse para o Senhor? Só que nós somos filhos, nós não somos cachorrinhos. O filho senta na mesa com o pai. Aleluia. Glória a Deus. O cachorrinho come o que o dono dá. Mas o filho come o que tem na mesa. O filho come o banquete da mesa. Glória a Jesus. Você quer se contentar com a migalha? Com o pouquinho que Deus dá para o cachorrinho? É hora de você se posicionar como filho. É hora de você se levantar e falar assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir. As promessas de Deus, o que Deus tem para a minha vida, eu quero, eu vou receber. Eu vou me posicionar como filha de Deus. Eu vou deixar de ser rejeitada. Eu vou deixar de ser rejeitado. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele carimbou a sua certidão. Ele escreveu lá, ó, filha legítima. Filho legítimo. Você não é mais um Zé Ninguém. Você é filha e filho de Deus. Glória a Jesus.
Você é herdeiro de Deus. Louvado. E esse herdeiro não é, essa herança que a gente recebe de Deus, não é igual a herança terrena, que tem que esperar morrer para receber. E aí às vezes nem recebe, porque é tanta burocracia, é tanto documento que tem que arrumar, que às vezes dependendo da herança é melhor até largar para lá. A herança que Deus quer dar para a gente é em vida. Quando a Bíblia fala que nós teremos vida abundante, é aqui, gente. É aqui na terra, vida abundante. Não é lá no céu. Lá no céu é a eternidade. A vida abundante é aqui. Aleluia, Jesus. Mas para isso você tem que se posicionar. Para você receber a vida abundante, você tem que levantar de onde você está, levantar da sua zona de conforto, do seu comodismo e falar: Deus, seu sonho para mim é esse? Eu vou. Eu quero. O desafio é grande? É sim, irmãos. A gente não consegue nada de mão beijada, não. Se alguém falar para você que ser crente, ser cristão é ter uma vida de mão beijada, é mentindo para você. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, tenha coragem. Se Jesus venceu, a gente também pode. Aleluia. Jesus estava aqui como agente, como homem, como humano. Glória. Ah, mas ele era Deus. Mas ele estava aqui como homem. Ele deixou a glória dele e veio aqui como homem. E se ele venceu, se a Bíblia diz que ele venceu, nós também vencemos. Glória a Deus. Nós também temos essa condição de vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Mas tenha coragem, mas tenha ousadia, Santo, santo mas é seu nome. saia da zona de conforto, Aleluia, Jesus. mas Glória a Deus. se posicione como filho Louvado de seja Deus. o nome do Senhor. E aí eu volto a perguntar: que tamanho é o seu sonho? Glória a Deus. É um sonho que cabe numa caixinha? Ou é um sonho imensurável, que não dá para medir? Glória a Jesus. Eu ainda tenho muitos sonhos, irmãos. E eu só vou deixar de sonhar o dia que eu partir. Por quê? O sonho motiva a gente a viver. Glória a O Deus. sonho motiva a gente a continuar. Louvado seja o Se a gente falar: eu não tenho mais, não quero mais nada não. Já tenho minha casa própria, já tenho meus filhos já casaram, já tenho neto. Pra mim tá bom, não quero mais nada não. Irmão, se você falar isso, já não. Ó, tchau. Tá na hora de você partir já. O sonho é o combustível da nossa vida. É o que nos motiva a continuar vivo. É o que nos motiva a acordar cedo e falar: vamos lá, mais um leão. Vamos lá, mais um dia. Vamos lá, mais uma vitória para ganhar. Vamos lá, mais uma guerra para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Porque se a gente não tiver essa motivação, a gente não precisa nem orar. Não precisa nem falar mais nada. Glória a Deus. Porque a gente vai continuar Aleluia. preso no nosso próprio cativeiro. Nós temos alguns jovens aqui e as pessoas falam assim: ixi, o jovem tem a vida toda pela frente. Todo mundo tem a vida toda pela frente. Da Bia, que é a mais nova, ao irmão Jorge, que é o mais velho. O irmão Jorge tem a vida toda dele pela frente. Pode ser mais 10, mais 15, mais 20 anos, a gente não sabe. A Bia pode ser mais 10, mais 15, mais 20 anos, a gente também não sabe. A gente não sabe onde encerra a vida toda pela frente. Enquanto a gente tiver a vida toda pela frente, vamos correr atrás do nosso sonho. Glória a Deus. Aleluia. Vamos em busca do nosso objetivo. Louvado seja o teu nome. E o objetivo principal é servir ao Senhor. O objetivo principal é estar no centro da vontade do Senhor. Aleluia, Jesus.
Não adianta você conquistar todos os sonhos se o principal você não tiver. Se você não estiver no centro da vontade dele, nada vai acontecer na sua vida. Se José não fosse um homem temente a Deus, não fosse um homem que estivesse no centro da vontade de Deus, quando a mulher de Potifar tentou assediar ele teria caído no pecado, ele teria sido morto, tudo seria outra coisa. Mas José estava no centro da vontade de Deus, fugiu da aparência do mal, resolveu ter uma vida de santidade. E olha o que aconteceu. Olha o que ele fez. Ele ajudou o povo de Israel a não passar fome. Deus usou a vida de José lá no Egito para ajudar o povo de Israel a não passar fome. Aleluia. Porque José estava no centro da vontade de Deus. E você tem estado no centro da vontade de Deus? Você tem se colocado no centro da vontade dele? Você tem buscado uma vida de santidade? Ou você tem uma vida de santidade só durante o culto? É verdade. Só no sábado e domingo? Aí não, aí a gente veste a roupa de santidade, né? Glória a Jesus. Coloca a auréola, acende a luzinha e aí vamos lá, eu sou santo. A nossa vida de santidade é lá fora, não é dentro da igreja. Ter uma vida de santidade é mostrar lá fora quem é você diante de Deus. É mostrar lá fora quem é você diante do povo. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, a terra pode vir, o inferno pode vir, mas Deus está nos segurando pela mão. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, tudo pode desmoronar ao nosso redor. Mas como nós estamos no centro, ao redor pode desbarrancar. Mas ali não, porque Deus segura a nossa mão. Deus coloca a nossa mão na mão dele e nos segura. E nos chama de filho, nos chama pelo nome. Amém. Que nessa noite nós possamos entender qual é o nosso sonho, qual é o tamanho do nosso sonho e aonde a gente tem colocado o nosso sonho. Se é nas mãos de Deus ou se é dentro da gaveta. E aonde nós temos colocado a nossa vida. Se é no centro da vontade de Deus ou levando de qualquer jeito. Tem uma música aí fora que diz, deixa a vida me levar, né? Mas não, nós temos que cantar. Deixa a unção de Deus me levar. Porque é a unção de Deus que move a terra e move o céu. É a unção de Deus que faz com que o inferno estremeça quando chega perto da gente. Algumas pessoas, eu já tenho percebido isso, não é de agora, já tem algum tempo, que ela não olha no meu rosto, não olha no meu olho. Ela sempre conversa comigo assim, então, não sei o quê. Por quê? Se olhar para mim, vai vir a presença de Deus. E o inimigo que usa a vida dessa pessoa não consegue ficar perto da presença de Deus. Não é que eu sou melhor que ninguém, não, irmãos. É que eu busco ter uma vida de santidade. Eu busco estar no centro da vontade de Deus. Eu busco colocar a minha vida no altar todos os dias. E eu tento ficar no altar todos os dias. Existem pessoas que falam assim, irmã, tem hora que eu estou colado na cruz com busque. Qualquer coisinha de escola. Irmãos, Jesus foi pregado na cruz com prego. E nós temos que estar na cruz, pregados com prego. E não sair dali. Aconteça o que acontecer. Nós fomos crucificados com Jesus. E o inferno pode se levantar. Mas nós temos que nos permanecer da forma que o Senhor colocou a gente. No centro da vontade dele.
Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Espero que tenha falado no coração dos irmãos, Glória a Deus, aleluia. porque falando mesmo.